Eu corri o mais rápido que minhas pernas podiam me carregar. Eu olhei por cima do meu ombro enquanto observava os arbustos atrás de mim começarem a se separar quando o que estava me perseguindo começou a surgir. Antes que eu pudesse ver a fera, senti meu corpo fazer contato com a parede de concreto sólido. Estremeci de dor quando minha respiração foi forçada para fora dos meus pulmões pelo impacto. Eu me agachei e lentamente comecei a tentar recuperar o fôlego. Eu tenho que desacelerar meu coração. Eu pensei comigo mesmo quando comecei a desacelerar minha respiração e me concentrar no que faria a seguir. A criatura que me perseguia me alcançaria em poucos segundos se eu não encontrasse um caminho além desse muro. Meus olhos examinaram a parede de concreto que parecia se estender até onde meus olhos podiam ver. Meus olhos logo pousaram em um pequeno buraco perto de onde eu estava. Era mais ou menos do tamanho de um bueiro. Um grito agudo soou atrás de mim quando olhei para trás horrorizado. A fera agora emergia totalmente de seu lugar entre as árvores. Pelo que eu pude ver na escuridão, parecia parte roedor, parte aracnídeo, parte humanoide, se isso faz sentido. Escusado será dizer que não perdi tempo entrando no pequeno túnel. Mal era grande o suficiente para eu rastejar minhas mãos e joelhos. Corações batendo muito rápido. Lembrei a mim mesmo quando comecei a desacelerar a respiração e acalmar a cabeça. De repente, senti as paredes do túnel começarem a roçar nas minhas laterais e costas. Parei por um segundo e percebi que o túnel estava ficando mais estreito à medida que avançava. Os gritos da criatura ecoaram nas paredes do túnel. Deve ter encontrado uma entrada. Eu podia ouvir suas garras raspando apenas alguns metros atrás de mim. Não havia como voltar agora. Afundei de bruços e comecei a avançar o mais rápido possível. Logo, chegou ao ponto em que eu não conseguia mais encaixar minhas mãos ao meu lado. No escuro, eu não conseguia ver se me arrastava para um beco sem saída ou se havia uma saída. Eu podia sentir a criatura atrás de mim quando suas longas antenas começaram a roçar na parte de trás das minhas pernas. Já estava quase me alcançando. Eu me contorci com a mão estendida na minha frente. Meu coração começou a disparar quando repentinamente notei que havia água começando a fluir livremente dentro do túnel. Ele se juntou rapidamente ao meu redor e eu me vi submerso em segundos. Eu levantei minha cabeça para trás e respirei fundo antes que a água passasse por minha cabeça. Meu corpo parou de repente quando senti as paredes se fecharem ao meu redor com força. Agora eu estava preso. Meus pulmões queimando quando o último oxigênio foi gasto e a dor lacinante percorreu meu corpo quando uma das garras das criaturas cavou na minha panturrilha. Eu estava machucado, preso, me afogando. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Fechei os olhos e comecei a focar e abrandar meu coração. Então, de repente, pude ouvir uma contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De repente, uma luz explodiu ao meu redor e eu me sentei ao som de aplausos e aplausos. A cúpula acima da cama em que eu estava deitado levantou e eu fiquei de pé. Eu estava em um palco cercado por câmeras. Havia várias cúpulas ao meu redor, todas exceto uma vazia, do único outro ocupado. Havia uma figura corpulenta que também se levantava. Senhoras e senhores, uma voz ecoou pelos alto-falantes. Apresento nossos finalistas. O jogo era simples. Os competidores estavam deitados de costa no que eles chamavam de a cúpula. Enquanto estávamos no interior, seríamos colocados em um estado de coma, enquanto pequenos eletrodos eram gentilmente colocados em nossas têmporas e baús. Os do nosso peito eram anexados a um monitor cardíaco, e os de nossas têmporas vieram de um neuroestimulador. Todos feitos por profissionais, é claro. Enquanto estávamos dentro da simulação, seríamos colocados em vários cenários por 5 minutos de cada vez. Cada cenário seria baseado em nossos piores medos. Enquanto estivéssemos dentro da simulação, nosso batimento cardíaco era monitorado de perto, e se atingisse mais de 110 batimentos por minuto, seríamos expulsos à força da simulação, e automaticamente perderíamos a partida. Toda a simulação seria projetada na tela grande para que o público pudesse assistir do nosso ponto de vista.
Se o competidor fosse expulso, a tela escureceria com um som de galinha cômica ecoando pelos alto-falantes, para a grande diversão da multidão. Haviam 9 níveis no total, o nível 1 sendo os medos tolos de infância, e o nível 9 sendo 5 minutos no inferno real. Lembrei-me do primeiro nível para mim. Eu estava de pé no porão escuro de um porão abandonado, enquanto centenas de ratos corriam pelo chão em volta dos meus pés. Eu ocasionalmente arremessava para o lado da minha perna ou pulava no meu corpo manchado de suor. Esse era um pesadelo recorrente que eu costumava ter, com base na memória de infância, quando acidentalmente me atrapalhei dentro de um ninho de rato depois de ter me atrevido a entrar no porão abandonado da casa de um amigo. Embora a visão imediatamente me deixasse desconfortável, eu não fiquei realmente com medo quanto eu esperava. As simulações que prosseguiram continuaram como as tais, andando em um túnel escuro com bafos estranhos ecoando pelas paredes, subindo uma escada íngreme tão alto do chão que eu mal conseguia ver nada acima das nuvens, ou deitado paralisado enquanto dezenas de centopeias rastejavam sobre minha pele nua, ou largado flutuando em um mar aberto enquanto figuras escuras me rodeavam e ocasionalmente cutucavam e puxavam meus pés. Tudo baseado em medos e fobias que eu costumava ter no passado. Escuridão, alturas, centopeias, mar aberto. No final da 5ª simulação, restava apenas 10 competidores que não se renderam a seus medos. Os próximos foram um pouco mais perturbadores. Eles eram absolutamente horríveis. O 6º, encontrei-me amarrado em uma cama de hospital sombrio enquanto os médicos começaram a fazer uma cirurgia enquanto eu ainda estava consciente. Eu fiquei ali paralisado, incapaz de me mover enquanto senti o bisturi cavando minha carne macia enquanto eles lentamente faziam a incisão. Tudo parecia muito real. Depois disso, eu me encontrei de pé em um lago congelado com minha sobrinha que de repente caiu no gelo. Enquanto eu corria para tentar ajudá-la, o buraco em que ela caiu imediatamente ficou congelado quando eu comecei a bater no gelo com os punhos nus repetidas vezes até meus dedos sangrarem. O tempo todo observando enquanto ela afundava cada vez mais longe da minha vista. Aquele quase me fez entrar em colapso. A princípio, foi embaraçoso saber que o público tinha a visão completa das simulações. Os últimos foram muito pessoais e tentei não deixar isso me incomodar. Eu sofro de escoliose crônica, que é uma condição que causa uma pequena curvatura na coluna vertebral. A cada 5 anos eu preciso me submeter a uma cirurgia para corrigi-la, o que sempre me faz ter medo de ir a hospitais e médicos. Minha sobrinha tinha 6 anos quando se afogou depois de cair no gelo fino de um lago onde minha família costumava patinar no gelo durante o inverno. Depois me senti violado, como se meus piores medos e lembranças fossem repentinamente abertos para entretenimento. No entanto, eu ainda continuei. Após a 8ª simulação, que tocava na minha claustrofobia paralisante, apenas eu e mais um participante permanecemos. O nome dele era Ray, um concorrente supostamente destemido que acredito que costumava servir como fuzileiro naval. Eu nunca imaginei que chegaria tão longe em minha capacidade de controlar meus batimentos cardíacos e me permanecer calmo, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Surpreendeu o público quanto eu me surpreendi. Talvez essas técnicas de respiração que aprendi ao lidar com a minha ansiedade tenham sido úteis, ou talvez tenha sido apenas pura vontade que me ajudou a sobreviver. Depois de tudo que eu passei, todos os fracassos e desgostos que sofri, estava determinado a vencer. Eu nunca tinha sido realmente bom em nada até participar desse reality show. Não me entenda mal. Não havia muitas coisas em que eu era péssimo, mas sempre me achei medíocre ao máximo com tudo que eu tentei. Esportes, escola, passatempos em que nunca consegui encontrar algo que realmente fosse excelente. Nunca fui realmente bom em nada. Até agora, pelo menos. Esta foi minha única chance de provar a mim mesmo que eu tenho o que é preciso para mostrar a palavra que sou um homem sem medo. Eu sou capaz de enfrentar meus medos para vencer esse concurso. Nada disso é real. Nada disso é real. Então nada poderia realmente me machucar, certo? O que eu tinha a perder? A multidão enlouqueceu quando o anfitrião anunciou os competidores finais que se enfrentariam neste último desafio.
O 9º estágio era desconhecido para todos na sala, já que apenas alguns concorrentes haviam chegado tão longe nas temporadas anteriores, e quando o fizeram, a simulação foi tornada privada para que o público não pudesse vê-la. As telas foram apagadas para esta simulação, mostrando apenas as palavras "A Verdade" para o público ao vivo. Quando eu entrei na cúpula pela última vez, olhei para Ray, que me deu um aceno confiante, mas esportista, enquanto eu deito de costas quando o técnico começou a colocar os eletrodos no meu corpo. Eu me perguntava qual seria a simulação final. Eu seria esfolado vivo por um serial killer mascarado? Eu estaria caindo de cabeça em um buraco escuro e sem fim? Ou me veria cara a cara comigo mesmo, encarando a verdade de que eu tenho meu pior medo? Meu coração começou a acelerar quando minha mente disparou diante das possibilidades. Acalme-se, eu murmurei para mim mesmo quando comecei a inalar lentamente pelo nariz e expirar pela boca. Você entendeu, eu disse a mim mesmo quando me sentei lentamente, começando a me afastar, pronto para enfrentar a verdade. A luz inundou minha visão quando minha consciência entrou na simulação. Fiquei tenso, pronto para qualquer coisa, esperando horrores além da compreensão. Meus olhos dispararam, observando meu ambiente. Para minha confusão, descobri o completo oposto. Eu estava na beira de uma lagoa com uma vegetação exuberante. Uma brisa leve soou através dos galhos e o sol aqueceu minha pele. Eu relaxei um pouco e respirei fundo. Para minha surpresa, o ar tinha um sabor doce e apenas a sensação dentro dos meus pulmões me encheu com uma energia renovada que eu nunca tinha sentido antes. Eu dei um passo à frente, pisando descalço, roçando na grama macia que mais parecia areia entre meus dedos. Foi então que eu notei algo completamente diferente. A dor familiar na minha região lombar se foi. Chequei lentamente atrás de mim, passando a mão pelas costas. A pele estava lisa, não sentia cicatrizes das inúmeras cirurgias. Coloquei minhas mãos no quadris e me inclinei um pouco para trás. Não havia nenhuma dor, nem mesmo o menor desconforto. Ao longo dos anos eu me acostumei com essa dor, e essa foi a primeira vez que me lembro que a dor não estava lá. Era ótimo. Minha mente disparou. Como isso era possível? Será que eu morri durante a simulação e estou no paraíso? Isso aqui é a vida após a morte? Eu então notei outra coisa. Eu não sentia mais o peso dominante da minha depressão e ansiedade. Pensamentos negativos e inseguranças não estavam mais no fundo da minha mente. Eu olhava para outras famílias se divertindo na lagoa, sem julgamento, apenas amando incondicionalmente. Não conseguia me lembrar de um único sentimento ruim ou memória dolorosa. Eu senti uma lágrima começando a cair dos meus olhos. Eu não estava triste e senti o completo oposto. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia feliz. O amor dominava a minha vida. Eu me sentia em paz comigo mesmo e com tudo ao meu redor. Com uma explosão de energia repentina, me vi correndo pela lagoa e entrando na floresta. Meu coração disparou mais rápido quando senti uma explosão de adrenalina. Eu nunca corri tão rápido. Enquanto corria pela floresta, percebi que às vezes podia flutuar e voar, e a beleza me cercava. A terra daqui era diferente de uma maneira que eu nem consigo descrever. Enquanto corria, a terra mudou ao meu redor. Um momento era uma floresta exuberante com folhas verdes e flores coloridas ao meu redor. No momento seguinte, eu estava na minha casa de infância com nuvem me levando até lá, onde eu corri a mão deslizando pelas escadas e em seguida estava perto de uma piscina dentro da mesma casa que nunca tinha antes lá. O tempo estava quente e ao mesmo tempo refrescante na minha pele enquanto eu continuava a observar cada vez mais rápido do que antes. Foi então que encontrei uma caverna no buraco de uma parede onde o cachorro dormia. Eu diminuí a velocidade antes de entrar. Senti apenas que estava me chamando como se houvesse algo dentro que eu deveria ver. Enquanto eu caminhava para a frente, a luz desapareceu na escuridão completa. Parei de repente quando minha mão roçou o fundo da caverna, virando-me para voltar. Fiquei surpreso ao ver uma luz fraca começando a encher o interior da caverna.
Quando olhei ao meu redor, vi milhares de luzes começarem a furar na escuridão. Pequenos vermes translúcidos cobriam as paredes e o teto da caverna, suas pequenas luzes brilhando como milhares de estrelas, constelações e galáxias, formando meu nome numa luz dourada magnífica. Eu só fiquei lá olhando a beleza circundante. Eu senti como se estivesse no centro do universo. Eu senti como se estivesse no topo do mundo. Eu senti que eu era um com todos. Eu senti como se estivesse no céu. Eu queria que isso nunca acabasse. Foi então que eu ouvi uma voz distante. 50 segundos, disse a voz. Eu saí do meu transe e olhei em volta, confuso. Uma a uma, as luzes brilhantes começaram a desaparecer quando a escuridão voltou a aparecer. 40 segundos, disse a voz. A contagem regressiva, eu pensei sozinho. Eu ainda estava na simulação. 30 segundos, ouvi mais alto desta vez. Meu coração começou a disparar quando de repente senti um pânico. Não, eu não estava pronto para sair. Eu queria ficar aqui. 20 segundos. A voz zumbiu quando a escuridão começou a se aproximar cada vez mais. Não! Eu gritei de medo. Não, você não pode me fazer voltar para lá. 10 segundos. A voz disse indiferentemente. 10, não! 9, eu gritei novamente quando a última luz começou a desaparecer. 7, eu não estou pronto 6, para voltar. Você não pode me fazer voltar. A voz continuou a contagem regressiva de 10 para 1. Estendi a mão em desespero, tentando pegar a última luz fraca antes que ela desaparecesse. Mas já era tarde demais. Bati contra as paredes da caverna com toda a minha força, gritando até que meus pulmões parecessem secos, meu coração batendo mais forte no peito. Depois de tudo que eu passei, meu pior medo foi o pensamento de retornar à realidade. Eu me sentei em pânico. Eu protegi meus olhos quando as luzes do palco me cegaram temporariamente. Senti uma dor aguda quando atravessou a parte inferior das minhas costas. Nós temos um vencedor! A voz do locutor ecoou pelos altos-falantes quando a multidão se levantou e aplaudiu. Comecei a suar quando o sonho desapareceu completamente e a realidade afundou lentamente. Toda a minha dor, meu desconforto, todos os pensamentos negativos pareciam amplificados, pois eu mal conseguia me levantar da cúpula. O ar estava amargo e pesado e cheirava a azedo. Todo o estúdio estava quente e abafado. O chão abaixo dos meus pés parecia duro e desconfortável. Quando o locutor se adiantou para me felicitar com a mão estendida, estendi a mão e o agarrei pela frente da camisa. Me envie de volta! Eu implorei a ele. Eu ainda não terminei! Não, você realmente não terminou, ele disse meio rindo. Mas você chegou na marca de 5 segundos e isso é um recorde. Você não entende, eu gritei. Eu não aguento mais, por favor me mande de volta. Eu comecei a envolver minhas mãos em sua garganta de raiva. Fui puxado para trás e colocado em um estrangulamento. Joguei minha cabeça para trás em retaliação, sentindo colidir com o rosto de um guarda de segurança corpulento. Seu aperto afrouxou um pouco e eu caí no chão. A multidão começou a murmurar nervosamente enquanto eu me arrastava em direção à cúpula. Peguei os eletrodos e desajeitadamente comecei a tentar colocá-los de volta nas tâmporas. Foi então que eu senti uma dor aguda atravessar meu corpo quando o guarda disparou sua arma de choque entre meus ombros. Quando meu corpo destruído bateu no chão, notei o movimento do outro lado do palco. Um grupo de equipe médica e socorristas se aglomeravam em torno da cúpula de Ray. A última coisa que eu me lembro antes de desmaiar foram os olhos sem vida de Ray, quando eles carregaram seu corpo flácido em uma maca e começaram a tirá-lo do palco. Os showrunners fizeram uma declaração pública logo depois, pedindo desculpas publicamente aos espectadores e explicando que o que eles testemunharam não foi um efeito de suas máquinas, foi um colapso mental devido ao histórico médico. Ray era DOA quando chegamos ao hospital. Eu ouvi os médicos dizendo que foi causado por uma fibrilação ventricular durante a simulação. Para aqueles sem informação médica, significa que o fuzileiro estava com medo da morte. Eu fui liberado alguns dias depois e recebi uma carta de desculpas dos executivos do programa junto com meu prêmio em dinheiro. Eles acrescentaram alguns zeros à quantia quanto compensação por qualquer tipo de trauma que eu possa ter experimentado durante a simulação. Eu reconhecia um calha-boca quando ouço um. Eu aceitei a quantia enorme facilmente. Desde aquele dia, sinto que vive em constante agonia.
Uma agonia que cada um de vocês sente todos os dias, mas pode não estar ciente disso. Uma dor com a qual todos vocês se acostumaram por seus egos. Uma dor de uma crença, de uma memória que você viveu quando tinha 5 anos, ou o medo de uma previsão do que pode acontecer há 5 dias. Você não sabe a verdade. A vida é uma dor, cada segundo de nossa existência. Mas em toda dor e motivo de sobrevivência, também há amor. Passo meus dias desejando voltar a essa simulação, aquele lugar onde a dor não existe e minha mente está à vontade. Às vezes, em meus sonhos lúcidos, consigo vislumbrá-los por alguns minutos antes de voltar rapidamente à consciência. Acho que Gibran estava certo quando disse: sua dor é a quebra da concha que encerra seu entendimento.